Boa tarde, crianças. Vamos para mais uma aulinha de português, certo? Hoje é terça-feira, dia 17, né? Do 11 de 2020. Então, vamos para a nossa aulinha de português de hoje, certo? Então, vamos dar continuidade na atividade da página 61, que ontem, né, a tia deu até a 60, aí agora vocês vão fazer vamos para terminar a atividade, certo? Que é ainda sobre CH, né? LH e NH, certo? O som do H. Aí tem assim, olha. Encontre no diagrama o nome de cada imagem a seguir. Depois, escreva-as abaixo. Aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 imagens que vocês vão encontrar no diagrama. Depois que vocês encontrarem, vocês escrevem essas palavras nas linhas abaixo, certo? Primeiro vocês vão encontrar no diagrama, depois vocês vão escrever. A tia vai mostrar pra vocês, olha só. Ó, aqui, ó. Tá vendo que tem as imagens? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vocês vão encontrar as 6 aqui no diagrama, que é com som de H, né? Ou com H no início. Não sei se... Deixa eu ver, ver se tem algum com início com H. Não tem. Não tem com início com H. Todas têm H, mas não é no início, certo? Aí, depois que vocês encontrarem no diagrama, vocês escrevem aí, certo? Segunda questão. Junte os códigos iguais para formar palavras. Então, vocês vão pegar os códigos iguais, certo? Vocês vão organizar as sílabas dos códigos iguais e depois escrever o nome das palavras no espaço ao lado. Também é muito fácil. Tem os desenhozinhos dos animais e vocês vão formar palavras, que é essa aqui de baixo. Estão vendo? Olha aqui. Aí vocês vão pegar os códigos iguais, os que são iguais, que são parecidos, e vão formar palavras, certo? Também todas com H. Porque nós estamos dando, né? Terminando aqui o que a tia começou com o som de H, certo? Então, vamos lá. Depois, vocês vão para a página 64, que é estudo da língua, palavras terminadas em E e I, certo? Palavras terminadas em E e I. Aí, vocês vão fazer o seguinte, a tia vai ler aqui para vocês. Releia 2 trechos do conto Recado de Fantasma, que foi o texto que vocês leram anteriormente. Aí tem assim: eu me sentia tão feliz em morar num lugar espaçoso como aquele, que nem dei atenção aos comentários dos vizinhos com quem fui fazendo amizade. Tem 2 palavras aí que estão mais escurinhas, em negrito, certo? Tem que observar, prestar atenção nessas 2 palavrinhas. Segundo, fiquei tão assustado que nem consegui me mexer. Fiquei tão assustado que nem consegui me mexer. Então, tem também 2 palavrinhas aí em negrito, que são mais escurinhas, que vocês também têm que prestar atenção, certo? Aí, olha só. Aí, aqui vem agora que vocês vão responder. Leia as palavras a seguir que estão destacadas no trecho 1 e contorne a sílaba tônica de cada uma delas. Então, as palavras que estão no texto 1 é aquele e amizade, que são as 2 que estão em negrito, que são mais escurinhas. Aí, vocês vão fazer o quê? Vão circular a sílaba tônica. A sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra, que são aquelas que são oxítonas, né? Paroxítonas e proparoxítonas. Só que aí ele quer o seguinte, ele quer que você só circule a sílaba mais forte, a sílaba tônica, certo? Nas 2 palavras. Aí você vai, pronuncia a palavra, aí aquele, amizade, qual é a sílaba mais forte? Aí você vai lá e circula, certo? Na letra B, tem assim, a sílaba tônica dessas palavras é a. A sílaba tônica dessas palavras é a última, penúltima ou antepenúltima. Quando você circular a sílaba, você vai olhar se ela está na última posição, se ela está na penúltima ou se ela está na antepenúltima. É de acordo com o que você circular lá, certo? Letra C. Com que letra essas palavras terminam?
Então, você vai olhar a palavra aquele e amizade e vai olhar, né? Vai observar e vai escrever qual é a letra que termina nessas palavras. Qual é a letra que termina, certo? Só isso. Letra D. Leia as palavras a seguir que estão destacadas no trecho 2 e contorne a sílaba tônica de cada uma delas. Vocês vão fazer a mesma coisa que fizeram no texto 1. Vão circular qual é a sílaba tônica da palavra fiquei e consegui. Fiquei e consegui. Então, vocês vão fazer o mesmo procedimento. Vai marcar o X na sílaba tônica dessas palavras. Então, você vai me dizer se ela está na última, na penúltima ou na antepenúltima. A mesma coisa que você fez com as duas primeiras, vai fazer com as últimas duas. Certo? Que é o texto 1, que está se referindo ao texto 1 e ao texto 2. Letra F. Com que letra essas palavras terminam? Aí vocês vão olhar lá qual foi a letra que terminou. Porque o nosso conteúdo são palavras terminadas em E e I, certo? É o estudo da língua. Então, vocês vão ter que distinguir, né? Quando a palavra é com E ou quando é com I, certo? Então, vamos lá. Continuando, a segunda questão tem assim. Relê as palavras do item A da atividade anterior em voz alta. Como você pronuncia a letra E final com o som de E ou com o som de I? Então, para vocês responderem, vocês vão pronunciar novamente as palavras para poder responder essa questão aí, certo? Então, olha só. Tem que explicar para vocês que a pronúncia dessas palavras varia dependendo da região do país. Porque às vezes a gente fala uma palavra, né? Que ela termina com E, mas a gente pronuncia com I. É independente da região que a gente mora. Depende, né? Depende da região que a gente mora. Como é que a gente pronuncia essa palavra, certo? Aí tem assim, em algumas regiões a letra E final é pronunciada com som de I, enquanto em outros lugares ela é pronunciada com som de I, aquele, né, amizade, mas não é. Aqui, essas palavras, aquele e amizade, é com E. Mas quando a gente tá falando, quando a gente tá pronunciando, né, aí o som fica o som de I, mas ela é escrita com E, certo? Depende da região de onde a gente mora. Só a pronúncia, só para falar, a pronúncia, para se expressar. Agora, a escrita é com E. Não vamos fazer palavra aquele e amizade com I, que não é, não existe, né? Tem que ser com E. Escrita, a terminação dela é com a letra E, certo? É porque quando a gente vai falar, tem algumas pronúncias que a gente pronuncia, algumas palavras que são escritas com E, aí a gente pronuncia com I. Mas não é, a gente tem que prestar atenção na ortografia, como é escrita aquela palavra, certo? Então, vocês vão falar lá, releia as palavras do item A da atividade anterior em voz alta. Aí vocês vão lá, leiam de novo aquele e amizade, certo? É esse que ele está se referindo. Como você pronuncia a letra E final? Com o som de E ou com o som de I? Amizade ou qual é outro? Aquele. Quando a gente tá falando, né, a gente pronuncia no finalzinho com som de I. Não é? Preste atenção, amizade, né, aquele. Então, a gente sempre pronuncia com som de I. A gente nunca pronuncia com som de E. Mas ela é escrita com E, certo? Isso aqui é da nossa região. Terceira questão. Algumas palavras que têm um som final parecido podem nos deixar com dúvida no momento da escrita. Complete as palavras do quadro abaixo com E ou I. Depois que vocês fizerem isso, depois que vocês completarem as palavrinhas que tem aí, ou com E ou com I, pronunciem a palavra primeiro, certo? Para poder completar se ela é com E ou se ela é com I, certo, gente? Não vão fazendo só assim, o que dá na telha e fazer do jeito que vocês querem, não. Pronuncie primeiro a palavra, certo? Aí depois que vocês fazerem essa atividadezinha, que depois que vocês completarem com E ou com I, aí vocês vão para elas novamente e vão circular a sílaba tônica, certo? Então, sílaba tônica nós já vimos que é a sílaba mais forte, é a tonicidade de cada palavra, a sílaba mais forte. Então, você vai lá e vai circular a sílaba tônica de cada palavra, ok? Novamente, estou frisando, se não der tempo de terminar, me entrega no outro dia.
não precisa se apressar tanto para fazer as tarefas, para fazer mal feita, certo? Então, se não der tempo, se estiver cansado ou cansada, para um pouquinho e faz. Não precisa fazer naquela pressa toda, minha gente, viu? No outro dia, quando a tia abrir o grupo, você vai e manda a atividade. Não tem problema nenhum. Ou então, se tiver o grupo fechado, você vai lá no meu privado, mas eu prefiro que mande no grupo, certo? Então, bora lá. Aí, vocês completam com E ou com I. Depois, você vai circular a sílaba tônica, né? Então, bora lá. Agora, complete o texto a seguir de acordo com as palavras do quadro acima. Aí, você vai lá, tem assim, palavras com a última sílaba tônica terminam com a letra I. Você já tá dando certo a resposta, olha. Palavra com a última sílaba tônica terminam com a letra I, certo? Palavras com a penúltima ou a antepenúltima sílaba tônica terminam com a letra E, certo? Então, a letra I é para última sílaba. Elas são as sílabas tônicas, então é oxítona, né? A sílaba mais forte, terminando com a letra I, é a última sílaba. E as com E é a penúltima ou antepenúltima. Lembrando que as palavras proparoxítona são todas acentuadas, certo? Aí, olha só. Para escrever o I no final da palavra, observamos a sílaba tônica. Quando a sílaba tônica for a última, a palavra é escrita com a letra I. Quando a sílaba tônica for a penúltima ou a antepenúltima, a palavra é escrita com a letra E, certo? Então, vocês vão responder somente essas questõezinhas aí. A página 61, a 64 e a 65. São essas palavrinhas que vocês vão, ou essas atividades que vocês vão fazer. Certo, meus amores? Então, bons estudos, capriche na sua letrinha, na sua caligrafia também. Na caligrafia é para ficar bem bonitinho, bem jeitosazinha, certo? Então, até a próxima aula.